Chaves é uma coisa, escute isso. E o sentido do ano, o nome do ano é outra coisa. As chaves, você carrega elas durante o ano. Eu vou fazer, inclusive, no último domingo, no dia 28, eu vou fazer um infográfico. Infelizmente, as informações das chaves, aleluia, é glória, só cabem no infográfico. Então você vai ter que rolar no seu celular para você entender as chaves, e você leva com você, não tem como imprimir isso. O infográfico é a melhor forma, porque você vai rolando ele e você vai vendo chave por chave, textos que estão ali, que estão conectados com a chave, e você vai poder orar durante o ano inteiro. Vai estar no teu celular, amém? Vai estar também no WhatsApp, o WhatsApp vai estar no Instagram da igreja e tudo mais. Bom, então a gente viu, Casa Kairos, né? Que Igreja Kairos. Depois vocês mandam aí, porque senão vai dar, né? As informações estão truncadas. Então eu expliquei do por que 5.786, por que nos preocuparmos com essa data histórica, judaica, hebraica, não é? Ele começou em setembro agora e vai até setembro de 2026. O número 5.786 é interpretado com base em sua unidade, em seus dígitos, né? Interpretação dos dígitos das letras. A gente viu que o número de 5.786 é interpretado desta maneira. E aí tem mais. O número 80, se eu não me engano, vem agora, passa pro... Não, é o número 80, tá faltando. Por que não está aparecendo aqui? Hã? Deveria aparecer, hã? No slide anterior está. Não, alguma coisa aconteceu aqui. Bom, é o slide anterior, tá? Olha lá o quê? Ah, ele ficou extenso, ele está lá, ó. Acho que você de alguma maneira ampliou, ele está lá. Ele desapareceu lá. O número 80 a gente já viu na semana passada, simboliza a letra P. Essa letra significa boca e fala, né? A gente já viu tudo isso. O número 6 do 2026 e do 5.786 é a letra Vav, que representa esse símbolo, esse símbolozinho que está aí, você está vendo. E aí a letra Vav tem o significado de gancho ou de conexão. Não posso falar tudo de novo, senão vou passar um tempo enorme aqui. Portanto, a primeira chave para 2026 é um ano de conexão. Ok, tá aí. Só baixa isso aqui, por favor. Baixa bem. Portanto, a primeira chave para o ano 2026 é um ano de conexão e união. E a gente viu que é uma chave tríplice. E cada uma dessas chaves tem um sentido e um texto. Primeiro, fortalecimento de laços. A gente viu 1 Coríntios 1:10. Depois, restauração de relacionamentos. A gente viu 1 João 4, 20 e 21. Não dá para repetir. A gente viu que também essa chave, a terceira parte dessa chave, é ligação das diferentes esferas da vida. A gente viu em 3 João 3, 2. Amém? Então hoje a gente vai para a segunda chave do ano 2026. Tudo isso você vai ter no infográfico, você vai rolar, e aí você vai ter chave por chave, texto por texto, vai ficar bonito, e você vai usar isso em oração o ano inteiro. A segunda chave para o ano 2026 é a força da palavra conectando realidades. A gente está baseado naqueles símbolos lá que você já viu, não vamos voltar a eles, é uma sequência. Então, a segunda chave para esse ano 2026 é a força da palavra conectando realidades. E isso significa o quê? Que o maior segredo das palavras que falamos, repita comigo, o maior segredo das palavras que eu falo, tenha coragem de falar que você não vai cometer nenhum erro, nenhum pecado, você não será condicionado a nada de errado, né? Vamos lá, diga, o maior segredo das palavras que eu falo
É compreender. Você não precisa ler isso aqui, porque eu estou trazendo para o seu pessoal. Aqui está no coletivo, estou trazendo para o pessoal. É compreender que, ao proclamar a própria palavra de Deus, eu já começo com a vantagem. Tá? O texto aqui no coletivo é esse. O maior segredo que falamos, das palavras que falamos, é quando compreendemos que, ao pronunciarmos a própria palavra de Deus, já começamos com a vantagem. Quando a gente fala a palavra de Deus, é muito mais forte, é muito mais poderoso do que eu falar apenas os meus desejos. Eu tenho desejos, você tem desejos, você tem projetos, você tem propósitos, você deseja realizar coisas na vida, e você fala isso. Às vezes, no fim do ano, no início do ano, a gente tem o costume de escrever. A gente escreve, posta, sei lá, faz alguma coisa, põe no guarda-roupa, não sei como você faz, põe numa agenda. Olha, eu desejo que esse ano, para mim, seja isso, 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 eu desejo realizar isso, 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 desejo alcançar isso. Quero fazer tal coisa, desejo que esse ano, a gente faz isso, é comum, é natural, isso não é errado. Mas nós fazemos coisas a partir de nós, dos nossos próprios desejos. Às vezes estas coisas, quando fazemos assim, vêm sem força, ou depende de um esforço muito grande da gente, de um foco tão intenso, que talvez no meio do ano a gente já cansou. Porque se depende só da gente, do nosso foco, da nossa energia, se depende só de que a gente coloca a nossa mente determinada naquilo o ano todo, às vezes no processo, tem dias, você passa por uma situação, sofre desemprego, uma tragédia, um acidente, alguma coisa, aquele foco se perde, porque a sua mente foi para outra coisa. Se você depende só de você, só do teu próprio esforço e do teu próprio foco, às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente consegue, muitas vezes, mas outras não. Então eu tenho o costume de escrever tudo o que eu quero durante o ano, bem antes. Então, durante o ano, eu já, pelo menos até o mês passado, eu já tinha escrito, já está no Word, e eu oro por isso todos os dias, o que eu desejo pessoalmente para o ano que vem. Quando eu sei que Deus tem coisas já escritas, não só a meu respeito, de forma geral, tudo que Deus escreveu não foi só para Israel, não foi só para os homens do passado. A maior parte das coisas que Deus escreveu são para nós. Então, cada vontade de Deus é uma vontade de Deus não só para Israel, ou para os homens do passado, ou para Davi, ou para Abraão, ou para Salomão, ou para Paulo, ou para Pedro. Cada vontade de Deus é uma vontade de Deus para mim também, para você também. Então tome esses textos, por isso que é importante ler a Bíblia, estudar a palavra, não ficar ouvindo um monte de bobagens, mas ler a própria Bíblia, estudar a Bíblia. Tem dúvidas? Manda para os teus pastores. Estou com dúvida tal, como é que eu falo? Para os mestres da igreja, vai chegar até mim, se eles não tiverem respostas, eles vão mandar para mim, bispo, não estou conseguindo responder esta pergunta, o senhor pode me responder para que eu possa repassar? Tranquilo, eu vou lá e respondo, eles repassam para você. Ou aqueles que têm acesso direto já fazem uma pergunta direta e eu respondo diretamente, não tem problema. Então vai estudando, vá lendo, tem dúvida, anote, faça pergunta para nós. Nós vamos te dar a orientação correta do que você tem, de como é que se entende, de como é que se compreende aquele texto, aquilo que você está lendo. Amém? Mas imagine, você está estudando a palavra, agora você começa a descobrir o que Deus deseja. Gente, quando você fala isso em oração, o poder é muito maior. O poder é muito maior. E essa noite é isso que eu quero apresentar para você. 4 coisas. A outra chave era tríplice. Essa não é quádrupla, não. É uma chave. A chave é só isso. É a chave da palavra, a força da palavra conectando realidades. O que você vai fazer nessa noite é entender o que isso significa.
Primeiro, os anjos de Deus nos servem obedecendo a palavra dele. Primeira coisa que você entender sobre a força da palavra de Deus: os próprios anjos de Deus que nos servem obedecem a palavra de Deus. Vamos ver dois textos. O primeiro texto está aí, os dois textos estão na própria tela. O de cima, Hebreus 1, 13 e 14, é a única definição bíblica do que é um anjo. A Bíblia não define o que é um demônio. A Bíblia não define o que é um querubim. Não define, ela não traz uma definição. Um querubim é isso, isso, isso e isso. Um demônio é isso, isso, isso e isso. Ela não faz essas definições. A Bíblia não define os arcanjos, principados, potestades. Ela descreve que eles existem, mas não diz assim, um principado é isso, 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 uma potestade, não, os seres angelicais, ela não descreve. Mas a Escritura, a Bíblia, descreve o que são os anjos. Assim como ela descreve a fé, Hebreus 11, 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova, o documento comprobatório, a prova é isso. Documento comprobatório dos fatos que você não vê. Então, assim como ela descreve a fé, ela também descreve os anjos. E esse primeiro texto é a descrição do que é um anjo. O que é um anjo? Ora, quanto a qual dos anjos Deus em algum momento disse: senta-te à minha direita, falando da relação do Cristo com os anjos. Deus nunca falou para anjos o que falou para Cristo, o que falou para Jesus, para o Filho. Hebreus usa a expressão filho. Deus nunca falou para o Filho, Deus nunca falou para os anjos aquilo que ele falou para o Filho. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo. A qual dos anjos Deus em algum momento disse: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado, por aquele banquinho que você descansa aos pés, por estrado dos teus pés? Deus nunca disse isso para anjo nenhum. Olha só, não são todos eles os anjos? Não são todos eles? Que são os anjos? Leia aí. Não são todos eles espíritos? Diga, os anjos são espíritos. Os anjos são espíritos. Diga, são seres espirituais. São seres espirituais. Não são todos eles espíritos ministradores? Qual é o papel dos anjos? Ministrar. O que é ministrar? Servir. Ministrar é levar, trazer, materializar, dar uma mensagem. Ministrar, são ministradores. Trazem para nós aquilo que Deus libera. Executam no mundo aquilo que Deus ordena. São espíritos ministradores. E eles são enviados. Eles foram enviados. Para quem os anjos foram enviados? Lê aí. Enviados para serviço. Os anjos trabalham. Para quem os anjos trabalham? Para essas pessoas que estão na rede social, dizendo: o nome de 12 anjos é esse, reze para tal anjo, acenda a vela para tal anjo, faça isso para tal anjo. Eles não entendem nada, eles estão pensando que os anjos fazem isso, mas os anjos não fazem isso. Os anjos trabalham a favor de quem? Está na Bíblia, está escrito, é isso que Deus determinou. Os anjos são espíritos ministradores, eles são enviados sim aqui na terra para trabalhar, servir a favor de quem vai herdar a salvação. Se a pessoa não vai herdar a salvação, se ele não é salvo, se ele não tem Cristo, se ele não tem o encontro com Cristo, se ele não aceitou a graça que salva pela fé, que perdoou os pecados dele, que fez a redenção na vida dele, os anjos não estão na vida dele, nem estão trabalhando por ele, nem por ela. Eles não fazem isso.
podem invocar, acender milhões de velas, podem fazer um monte de orações, podem até criar nomes para eles, mas eles não vão responder, porque eles não respondem a seres humanos comuns. Eles respondem aos que vão herdar a salvação, e nem somos nós quem estamos pedindo, nem ordenando nada a eles. A única maneira, por isso tem um segundo texto, a única maneira dos anjos executarem algo a nosso favor é se aquilo que estivermos pedindo a Deus for de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque os anjos só obedecem a palavra de Deus. A gente precisa entender a Bíblia. O segundo versículo, Salmo 103, 20. Diz o que? Bendiga, falem bem do Senhor os seus anjos. Os anjos podem falar bem de Deus, os anjos podem bem dizer a Deus? Sim. E o autor dos Salmos tem uma lista de gente que ele quer que fale bem de Deus. E uma dessas classes de pessoas, de seres que devem falar bem de Deus, são os próprios anjos. Os anjos bendigam a Deus, valorosos. Esses anjos, eles não são qualquer coisa, eles são valorosos em poder. Eles têm muito poder. Eles são mais poderosos, por isso que eu digo, os anjos são incríveis, porque é dos anjos que as pessoas tiram os poderes dos super-heróis. Os anjos são poderosos. Apocalipse, então, quando descreve as ações dos anjos, são incríveis os poderes que os anjos têm. São os seres criados mais poderosos do universo. Os seres mais poderosos do universo são valorosos em poder. O que esses anjos fazem? Deu texto: que executam as suas ordens. Ordem de quem? As ordens do Senhor. Bendigam ao Senhor. Digam bem do Senhor, porque vocês são valorosos em poder e vocês executam as ordens que Deus dá. E não apenas isso, e vocês obedecem a palavra de Deus, a palavra do Senhor. O texto é claro, está tudo fechadinho aqui. A quem os anjos obedecem? A nós? Não, os anjos obedecem à palavra de Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus em oração, os anjos operam. Os anjos trabalham a nosso favor todas as vezes que liberamos uma palavra de Deus. Eu menciono algo que Deus falou, automaticamente os anjos já estão a postos. Eu posso não vê-los, eu posso não sentir o farfalhar das suas asas fazendo um ventinho em mim, posso não me arrepiar, chegou um anjo aqui, não preciso sentir nada disso. Eu apenas acredito, eu apenas sei que eles executam as ordens de Deus. Todas as vezes que eu peço coisas a Deus segundo a palavra e a vontade de Deus, os anjos automaticamente trazem no tempo, no momento certo, na hora certa. Se é agora, se é amanhã, amanhã, se é depois de amanhã, depois de amanhã. Mas eles vão operar. São eles os encarregados de trazerem as bênçãos de Deus para nós aqui. São eles os encarregados de materializarem tudo aquilo que pedimos a Deus de acordo com a palavra de Deus. Eu oro a palavra de Deus e os anjos atuam obedecendo a palavra de Deus. Não obedecem a minha palavra, obedecem a palavra de Deus. Bom, eu estou dizendo que os anjos de Deus servem e obedecem a palavra dele. Todas as vezes que você ora a palavra de Deus, os anjos obedecem a palavra de Deus. Segundo, Deus opera na terra por meio de sua palavra e decretos. Deus não faz. As pessoas ficam tentando encontrar Deus de qualquer jeito, servir a Deus de qualquer maneira, buscar em qualquer religião, em qualquer crença. Porque essa é a minha crença mais antiga, essa é a religião mais antiga. Gente, isso não funciona. Porque Deus não opera na terra por meio do que as pessoas, as religiões criaram. Deus opera na terra por meio daquilo que Ele mesmo estabeleceu. E se nós entendermos aquilo que Deus estabeleceu, nós vamos entender como Deus age no mundo. Deus só age nesse mundo por meio da palavra dele e dos decretos que Ele fez. Eu quero usar apenas 2 exemplos também. Isaías 55:10.
o mais conhecido da gente. O que está escrito lá? 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, não faz o processo? É um processo que já foi descrito e estabelecido por Deus desde o início do mundo. Mas, como Deus estabeleceu as coisas, porque assim como a chuva vai, a neve fecunda a terra e faz brotar, para dar semente ao semeador, e para que o ciclo da vida continue, né? E para que dá semente ao semeador e pão, depois que ele colhe a semente, agora ele faz o pão e ele come. Assim como esse ciclo da vida funciona, olha o que está escrito: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, ou naquilo para que a designei. Deus liberou uma palavra, essa palavra vem para esta terra, esse mundo que vivemos, ela não volta para Deus sem ela cumprir exatamente o que Deus disse que tinha que acontecer. E eu quero usar um exemplo, o exemplo de Nabucodonosor. Não é agora. O exemplo de Romanos. Romanos vai dizer assim: porque o Senhor, Romanos 9, 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Tem texto que fala assim, cabal. Mas vamos usar a expressão aqui da Nova Almeida atualizada, do jeito que está aqui: o Senhor cumpre a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Ou seja, Deus se move aqui por meio da sua palavra. Não é de outra forma. Terceiro, Deus sempre revelou seus decretos. Nós estamos dizendo, você tem uma chave, gente, para 2026, a chave número 2. É a força da palavra falada conectando realidades. Você está entendendo como é que ela faz isso? Terceiro, Deus sempre revelou seus decretos. Aqui são os mais textos muito profundos. Gênesis 41, 32. Lá o caso de José, você já sabe. O caso de José é maravilhoso, né? É preso, revela sonho. O copeiro, o padeiro morre. Você imagina você revelar um sonho para um cara, quer dizer assim, você revela, o copeiro conta um sonho dizendo assim: eu sonhei que eu estava dando vinho na boca de Faraó, dizendo aquela coisa toda, tal. E aí José diz assim: opa, sonho bom, vai voltar, você está preso aqui, mas você vai voltar a servir Faraó, vai ser restituído. O padeiro olhou assim e falou: opa, se o sonho dele é bom, então eu vou contar o meu. Aí eu sonhei, eu estava com um cesto, não sei o que, tinha corvo comendo na minha cabeça, o cesto estava sobre a minha cabeça, parará. Aí, imagina você tendo que interpretar esse sonho: rapaz, esse sonho não é bom não, tu vai ser executado em 3 dias, vai morrer. E ele foi executado em 3 dias. O copeiro foi restituído, esqueceu de José lá mais 2 anos. Um belo dia Faraó tem um sonho que o perturba, ninguém consegue interpretar o sonho. O copeiro se lembra e Faraó manda chamar José. Quando José vai interpretar o sonho, e José dá a interpretação do sonho, José diz o seguinte, capítulo 41, versículo 32. Olha o que José diz: o sonho de Faraó foi repetido. Quem é que ensinou isso? Gente, quem é que inventou um negócio desse? Não tem como criar uma coisa dessa. Ah, você sonhou 2 vezes. Olha, o sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus. Ele estabeleceu aqui um precedente. Ele disse assim: você sonhou a mesma coisa 2 vezes. E porque você sonhou a mesma coisa 2 vezes, isso é algo que é decretado por Deus, isso vai acontecer. Ele estabeleceu um negócio novo que não existia no universo, do nada, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la.
Quem sonhou foi José? Foi um homem de Deus? Escute isso. Quem sonhou foi José? Não. Quem sonhou foi um ímpio, seguidor de outros deuses. Teve um sonho perturbador sobre um futuro que ele nem entendia. Ninguém dos seus seguidores de outros deuses tinha uma inteligência e sabedoria e revelação para interpretar aquele sonho que esse imperador teve, que nem era homem de Deus, era uma pessoa que servia a outros 12 deuses diferentes. E agora chama José, e José diz: o sonho que você teve, homem que serve a outros deuses, homem que não serve a Deus, que não teme a Deus, o sonho que você teve é duplo. Você sonhou 2 vezes, e porque você sonhou 2 vezes, isso é algo estabelecido por Deus, e Deus se apressa em cumprir. Deus nunca deixou de revelar seus decretos. E se os homens de Deus e as mulheres de Deus não estiverem alinhadas para receber esses decretos, Deus vai dar a outras pessoas, mesmo que não servem a Ele, mas os decretos Deus revela na terra. Você está entendendo? É claro que os homens de Deus vão receber a comunicação, mas gente, por incrível que pareça, tem muita gente aí que não é de Deus e está falando coisas como se fossem decretos espirituais recebidos da própria parte de Deus, e são. Só que nós agora que recebemos, como José, nós temos que interpretar isso e dizer: opa, é Deus que revelou mais um decreto na terra. E obviamente os decretos de Deus nunca estão em desacordo com a palavra escrita de Deus. Não é nada que a pessoa inventou. Deus está querendo fazer algo, e como Deus está querendo fazer algo, se não estiver ninguém do povo de Deus em linha para receber aquilo, Deus vai dar a qualquer um que estiver. Amém? Mas o decreto vai acontecer. Eu poderia falar aqui uma série de coisas, mas são muito coisas nacionais e muito polêmicas e polarizadas, que eu não posso falar aqui como igreja, num ambiente de culto. Mas você é uma pessoa inteligente. Muitas coisas Deus fez, e muitas coisas Deus vai fazer a partir do ano que vem também. Tá? Deus permite certas coisas, Deus julga determinadas situações, mas depois Deus traz de volta de novo as coisas. Deus reajusta. Olha o caso de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. A história de Nabucodonosor, você precisa ler o capítulo 4 inteiro. É interessantíssima o que acontece. Ele já vem de uma sequência de fazer coisa errada, né? Já vem da sequência de Deus repreendendo ele. Capítulo 2, 3 e o 4. Mas parece que ele não aprende. Nabucodonosor parece que o império e que a glória humana subiu para a cabeça dele. E ele dizia assim: ó, foi Deus que me deu tudo isso. De verdade. E aquilo subiu para a cabeça de Nabucodonosor. E ele parece que não se importa com nada, e está fazendo o que veio na cabeça. Aí Deus resolve dar um sonho a ele, de uma árvore, e vai cortar a árvore. A árvore não dá fruto, desce, corta a árvore, deixa, e o ancião de dias, o vigilante, que é um anjo, que desce no sonho de Nabucodonosor, ele entende como um vigilante cósmico, celestial, desce e fala: corta, mas corta só até um certo ponto, deixa a raiz aí presa no chão, acorrentada, com correntes, e aí assim vai. E Nabucodonosor não entende, fica doido, desesperado, ninguém consegue interpretar. Ele dá ordem até de matar, porque ninguém consegue interpretar. Aí chega Daniel. Aí Daniel vem, ele conta o sonho. Aí Daniel já tinha interpretado um sonho antes, então ele já sabia que Daniel era a pessoa que ele podia contar o sonho. Ele conta para Daniel. No anterior ele não contou para ninguém. Daniel recebeu o sonho, recebeu junto com seus amigos. Eles oram, pedem, intercedem, e Deus dá a Daniel. E aí Daniel fala o sonho que ele teve. Aí, opa, beleza. Nesse aqui, ele já não se preocupa com isso. Ele já conta o sonho para Daniel. Ó, sonhei assim, 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 de uma árvore, tal, foi cortada, amarrada no seu tronco que restou, tal, tal, tal. Não sei o que está acontecendo. E Daniel falou assim: ó, quem dera, rei, a interpretação desse sonho
fosse algo que fosse acontecer com os teus inimigos. Ah, quem dera que tudo isso fosse acontecer com os inimigos do meu rei. Mas essa árvore é o Senhor. Igual o profeta com Davi. Esse homem é tu. Escute. Ele disse: essa árvore é o Senhor. O Senhor cresceu muito. Cresceu tuas raízes, estendeu teus galhos e colocou todos debaixo dele. Só que parece que você não entendeu que tudo isso foi Deus quem te deu e você não glorificou a Deus. Meu rei, ó meu rei, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu Senhor, ó o rei. O Senhor, está escrito, será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim. Estão lendo isso aí? O Senhor comerá capim, como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, 7 anos, 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem quer. Meu rei, este é um decreto de Deus. E esse decreto é contra sua vida. Mas não se preocupe, é só por 7 anos. Mas quando isso acaba, quando lá naquele estado animalesco, naquele estado de enlouquecido, vivendo como se fosse um animal selvagem do campo, depois de um determinado período, para que o Senhor compreenda tudo o que está acontecendo, naquele momento que o Senhor entender que o Altíssimo é quem reina sobre os homens e os reinos da terra, aí sua saúde e sua sensatez será retornada, para que o Senhor entenda que o céu é quem reina, dependendo da versão, para que o Senhor entenda que o céu é quem reina. É o Altíssimo quem domina e tem domínio sobre todos os reinos do mundo e dá a quem quer. Quarto e último lugar, dentro dessa chave. Como é que chama a chave? Lembra da chave? Como é que se chama a chave? A força da palavra conectando realidades. Diga, a força da palavra conectando realidades. Quarto e último lugar, jamais deixe de crer no poder da palavra de Deus. E aqui 2 textos. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, está aí, e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados, 2 fios, né? E penetra, olha onde é que a palavra de Deus vai. E penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, corpo, espírito, alma e corpo, juntas e medulas, e ela é capaz, apta para julgar o que você pensa. Ela é capaz de julgar o que você pensa, os pensamentos, e não só isso, aquilo que eu também coloco como propósito do meu coração. A palavra de Deus também julga o que está no meu coração, no meu mais profundo interior. Eu estou pensando, a palavra de Deus é apta para discernir o propósito do meu coração. É poder ou não é? E o último texto, a palavra do Senhor, Jeremias 1:11 e 12. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Deus dá uma visão a ele. Aí nessa visão, leva ele numa visão e pergunta: você está vendo o que aí?
Aí Jeremias diz assim: eu estou vendo um ramo de amendoeira. E aí o Senhor, ó, dei uma visão a você, e você viu claramente a visão que eu te dei? Muito bem. Por quê? Porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Eu velo pela minha palavra para cumprir. É o texto que a gente mais conhece. A NA define assim: porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Nunca duvide do poder da palavra de Deus. A segunda chave que você recebe hoje é o poder da palavra falada. Ela conecta realidades. Amém? Já está com a segunda chave. A primeira você já viu, tríplice lá. Ela é uma palavra que cria conexões. Vamos voltar lá, que é para a gente não perder o fio, né? A força da palavra que conecta realidades é a segunda. E a primeira, vamos voltar lá na primeira, você vai ter isso tudinho, né? É um ano de conexão e união. A primeira chave, conexão e união. A segunda chave, força da palavra que conecta realidades. Você entendeu aqui o que nós estamos dizendo com a força da palavra que conecta realidades? Todos os textos que você viu, céu e terra são conectados pela palavra de Deus. A gente é que não vive isso. Por quê? Porque nós estamos envolvidos em uma série de coisas no dia a dia. Gente, você passa em qualquer lugar, na rua, as pessoas estão no celular. Hoje, antigamente era TV, hoje é celular. As pessoas estão no celular, zapeando coisas que não tem nada a ver, não aprendem nada, não entendem nada, não recebem nada de bom, não aprendem nada de Deus, não tem revelação nenhuma sobre Deus. É só piadinha, é só engraçado, é só música que não presta. As pessoas estão o tempo todo zapeando, e roda. E você vai escutando cada coisa. E o celular não está com fone, né? Porque agora coloca para todo mundo ouvir. Então não tem fone mais. Aí você entende o que é que essas pessoas estão assistindo. Nada presta. Eles estão envolvidos com isso. Aí no dia a dia é um monte de dificuldade. Não estudam, não leem, não amam a leitura, não fazem nada de bom. Quando conversam com pessoas, é tudo que não presta. E vai assistir a televisão, é só o que não presta. Tudo que eles fazem é desconectando a vida deles dessas realidades espirituais. Aí quando chega num culto de domingo à noite ou de sexta-feira para fazer uma oração, é claro que isso vai demorar. Sabe por quê? Porque você não pavimentou, você não alimentou, você não plantou as sementes de Deus na tua vida durante a semana toda, para que ela frutifique no fim de semana. Você não plantou, não alimentou a tua alma, o teu coração, e nem plantou o terreno da tua vida o ano todo, para que no final do ano, no próximo ano, você colhesse as coisas boas. Você entende isso? Porque você desviou sua atenção para um monte de bobagens. Você desviou sua atenção para um monte de coisa que não presta para nada, não te ensina nada, você não aprende nada, não tem. Se você fizesse a sondagem, pesasse na balança, vem cá, isso está me ensinando o quê? Vem cá, estou aprendendo o quê? Isso aqui serve amanhã de manhã para quê? Isso vai trazer que benefício na minha vida? Isso vai me fazer prosperar? Isso vai me fazer conquistar os meus sonhos? Isso vai me fazer servir melhor a Deus? Isso vai me fazer amar o meu próximo? Isso vai me fazer ser melhor como pessoa? Vai me desenvolver como pessoa? Eu vou ser melhor? Eu vou ser um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem mais espiritualmente saudável? Eu vou ser uma pessoa que a alma está saudável? Pesa na balança essas coisas que tu escuta, que tu lê, que tu assiste, as músicas que tu ouve. Aí você vai ver se serve ou não. Isso aqui não é para a gente julgar, cortar coisas na tua vida. Ah, está querendo destruir minha alegria. A tua alegria está errada. A tua alegria é outro lugar. Deus é a fonte de toda alegria. E aquilo que é produzido em Deus é muito melhor. A arte é melhor, a música é melhor. Eu não estou falando dessas coisinhas que usam gospel, que fica com musiquinha comercial, não. Estou falando de música de verdade, cristã de verdade. A música é melhor, a arte é melhor.
os desenhos são melhores. Essa semana eu vi, fizeram um anime do Jesus. Os filmes são melhores. Os filmes são melhores. Deixa eu me falar uma coisa. Os filmes são melhores. A literatura é melhor.